Olá a todos. Para quem não sabe, meu nome é Luiz Américo, eu moro em Araguari, no estado de Minas Gerais. E hoje eu vou falar um pouco sobre o meu dia a dia no criadouro. Todos os dias eu acordo bem cedo e começo meus trabalhos no criadouro. Às vezes pode ocorrer de eu ter que fazer outros tipos de trabalho, porque eu sou advogado, mas sempre tenho que reservar no mínimo 4 horas para estar dentro do criatório. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal e esse vídeo aqui hoje é um pouco diferente. Eu vou narrar um pouco como que é o meu dia a dia e deixei a legenda em inglês porque tem muito criador no mundo que já me pediu para eu falar um pouco e deixar as legendas em inglês. Então estou fazendo aqui nesse vídeo. Estou começando esse vídeo aqui com o Criadouro 02, com a voadeira dos arlequins recessivos, ADs, corpos e normais portadores. Eu sempre gostei de tudo organizado, tudo limpo, então eu tenho muito trabalho no criadouro, porque assim que eu termino de limpar, já está começando a sujar novamente. Aqui nós temos o criadouro mais antigo, que eu chamo de Criadouro 01. Tanto no Criadouro 1 quanto no 2, eu tenho 20 gaiolas de procriação. Nas voadeiras eu deixo alguns casais que estão selecionados para reposição, né? E é dividido em dois. De um lado, que é isso que está mostrando no vídeo agora, estão os filhotes e os babies, e do outro lado, casais em descanso e alguns periquitos que eu já reservei para dar continuidade no meu trabalho. Quando eu chego nos criadouros, tanto no criadouro 01 ou no 02, a minha primeira conduta é olhar e verificar os ninhos. Verifico todos os ninhos, olho todos os filhotes, os ovos, analiso também o fundo das gaiolas, se tem algum filhote caído no fundo, até mesmo o baby. Às vezes a mãe trata dele de noite, quando ela sai do ninho, às vezes ele vai até pregado na pena. E se o criador não der uma olhada, às vezes ele esfria e pode morrer por hipotermia. Então tem que dar uma olhada nos fundos das gaiolas, eu dou uma olhada nos ninhos, eu confiro os pés dos filhotes, se está tudo ok, o bico, se não está tendo agressões, se está tudo em perfeitas condições. Então aqui eu estou mostrando alguns ninhos, né, e alguns filhotes que geralmente vão nascendo aqui no criador, tem de várias mutações e eu aos poucos vou tentando trabalhar de tudo. Alguns eu já trabalho a evolução morfológica, outros eu trabalho mutações, e sempre quando você vai montando o periquito, às vezes você melhora uma determinada característica e acaba perdendo outra, né? Você olhar os filhotes nos ninhos, você acaba vendo um filhote bem melhor que outro, mas esse é o trabalho de cada criador, né? Tentar evoluir, tentar caminhar da melhor forma possível, mas devagar, eu acredito que, e aos poucos, com seleção genética, igual eu já falei em vários vídeos, acredito que a gente consiga chegar num determinado padrão de periquito aqui no Brasil. E cada ninho é tratado de uma forma diferente do outro, porque tudo vai depender também dos casais que são utilizados na procriação. Existem casais que são dóceis, existem casais que já são mais agressivos, existem casais que criam muito bem, tem casal que já não cria tão bem, mas trata bem dos filhotes. Os ovos eu analiso todos os dias cuidadosamente com uma lanterna com luz LED, tá? Conforme pode ser visto aí no vídeo. E nessa imagem dá para observar que vários ovos já estão cheios, né? O trato. Geralmente começo com a troca dos bebedouros. Água é importantíssimo, tem que lavar os bebedouros, não pode ter preguiça, já falei disso. Tem que limpar, eu uso uma escova de dente para limpar o bico do bebedouro, limpar dentro do bebedouro, lavar tudo. Reponho a água, todos os dias eu troco a água das gaiolas, e das voadeiras eu chego a trocar até 2 vezes por dia.
A limpeza do fundo, eu não uso jornal, eu acho mais prático rapar o fundo das gaiolas. Eu sempre utilizo uma espátula e rapo o fundo. Acaba que a sujeira vai danificando o fundo das gaiolas. Então, a cada nova temporada, início de temporada, eu vou na Casa das Chapas aqui na minha cidade e refaço novos fundos, ou pinto e sempre restauro. Quanto à alimentação, muitos me perguntam o que eu forneço. Eu forneço uma mistura de semente em determinados comedouros, que é sene, que é o painço japonês, painço comum e alpiste. Já forneci aveia, dei uma parada no momento. Forneço uma boa farinhada, forneço mineral e gosto com carvão vegetal, que já elimina algumas bactérias já no papo da ave, no intestino. E numa outra comedouro até maior, principalmente nas voadeiras, eu forneço painço comum para os periquitos, que eles adoram, que é a semente base, né, da alimentação dos periquitos. Gosto de tudo muito limpo, organizado, para facilitar o trabalho. As voadeiras, eu sempre mantenho elas limpas ao máximo. Dá trabalho, mas eu gosto de tudo bem limpo e organizado. Água. Como eu disse, já troquei água troco água 2 vezes por dia. Eu entro no criatório várias vezes, né, e eu vou observando a água. Quando eu vejo que ela está começando a ficar suja, porque os periquitos tomam banho, jogam sementes nela, eu troco a água e deixo tudo organizado e tudo limpo. Eles adoram, né? Na hora que faz o trato, eles descem, vão pastar, porque eu coloco feno de capim Tifton, né, ou feno de alfafa. E eles gostam de pastar, se alimentam bastante, passam boa parte do dia no fundo se alimentando. Aí dá para observar que tanto na voadeira dos filhotes ou na voadeira dos adultos, eles ficam muito à vontade no fundo. E a preferência deles no início da manhã geralmente é para pastar no feno. É muito legal isso. Depois que eu comecei a usar feno, eu tive essa impressão. Nas gaiolas de procriação, eu sempre busco colocar uma vasilha maior, aberta e com sementes para os filhotes aprenderem a se alimentar. Essa fase é muito importante para o criador, porque o filhote precisa aprender a se alimentar. Muitos têm um pouco de dificuldade de aprender a se alimentar. Então eu faço isso não só nas gaiolas de procriação, mas nas voadeiras dos filhotes, que quando eu já separo ele dos pais, sempre vasilhas grandes e com sementes para eles entrarem dentro e ter essa facilidade de alimentação. Sempre procuro deixar apenas o macho com os filhotes. Isso facilita um pouco e evita agressões. Mas quando o macho não trata dos filhotes, ele trata apenas da fêmea, neste caso eu tiro o macho e deixo somente a fêmea com os filhotes. E assim que os filhotes descem para aprender a se alimentar, eu retiro o ninho. Já falei sobre isso em outros vídeos. Deixo os filhotes com um dos pais até que eles aprendam a empolerar, a alimentar sozinhos, a ser um periquito totalmente independente. Para aquele filhote que ainda fica um pouco resistente a se alimentar sozinho, para este eu deixo um tempo maior com o macho. Às vezes eu até coloco ele na voadeira dos filhotes e coloco o macho junto. E aí para essa gaiola eu coloco um novo casal para a procriação, porque às vezes o filhote ele é separado e ele não aprende a se alimentar tão fácil. E aí o periquito vai emagrecer, vai ter outros tipos de problema. Então, para evitar isso, para esses filhotes que têm essa dificuldade de alimentação, eu coloco o macho junto com ele na voadeira dos filhotes. Mas geralmente todos aprendem a se alimentar, na sua grande maioria ali, e se desenvolvem perfeitamente dentro do criador, mas problemas às vezes acontecem. Quanto às fotos, todos os dias eu preciso reservar um tempo para fotografar os periquitos.
E nas imagens aí eu busco mostrar que não há grade ou frente nas gaiolas. Eu tenho que treinar os periquitos com o tempo e no dia a dia para eles se acostumarem comigo e com o ambiente onde eles estão. Aos poucos e com o manuseio diário eles vão se acostumando. Acostuma com a minha mão, acostuma com a photobox, com a gaiola show, acostuma com o próprio manuseio. Eu não corto asa como muitos fazem com os pets, não. O periquito fica perfeito, íntegro, mas é com o manuseio que eles vão acostumando a serem fotografados. Vamos dar uma olhada em algumas fotos e vídeos aqui agora. Chegando quase ao final deste vídeo, vou mostrar um pouco mais do Criadouro 02, essa voadeira com os arlequins recessivos, ADs, COP e portadores de AR. É uma voadeira que eu gosto muito e eu procuro deixar todos eles juntos para facilitar o meu trabalho, mas as gaiolas, as 20 gaiolas de procriação que há neste quarto são destinadas ao trabalho do outro criadouro. Eu destino apenas 3 ou 4 gaiolas para o desenvolvimento do trabalho que eu venho fazendo com os arlequins recessivos. Há muito trabalho ainda a ser desenvolvido no quesito de morfologia e do padrão do periquito, mas é uma longa viagem que começa com um único passo. E assim como no outro criador, eles adoram ficar no fundo também. Aqui é uma passagem rápida também pelo criadouro 01, eu costumo chamar assim. Tem aqui a voadeira dos filhotes e a voadeira dos adultos e dos casais que estão descansando. Eu sempre gostei de separar assim, e os filhotes eu deixo até na idade de 8 meses na outra voadeira. Depois eu vou selecionando e vou passando para voadeira dos adultos e casais que estão descansando. Durante o dia amam ficar no fundo, pastando, se alimentando, é uma farra, né? E
Eu adoro ficar no criador e observar eles no fundo. Eu acho que a observação de cada periquito e conhecer as aves que você tem é importantíssimo para a evolução do plantel. O criador tem que tirar um tempo e ficar de olho nas aves. O banho, todos os dias tomo um banho. É impressionante. Basta trocar a água do bebedouro, que eles entram, tomam banho e acaba me dando mais um serviço, que assim que eles terminam é trocar a água novamente. Mas eu fico muito satisfeito com isso. A limpeza geral do criadouro, de lavar chão e tudo, eu faço a cada 15 dias, 2 vezes por mês. Tem que limpar, não adianta. Isso evita várias doenças, bactérias, e eu procuro deixar tudo bem limpo e organizado para ter uma asepsia melhor e facilitar o meu trabalho. Faço isso nos 2 criadouros. Aqui estão alguns troféus que eu conquistei disputando alguns torneios que eu fiz aqui na região, torneio regional e torneio Bud Brasil. Não são muitos troféus, mas servem como recordação. O meu trabalho agora é passar um pouco do hobby e da criação de periquito para meu filho e torcer para que ele goste um dia. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado.